A produção do programa Por Dentro da História acompanhou um grupo de suíços em visita à fazenda de Santana, que há mais de um século atrás foi propriedade de seus conterrâneos, os Monerá e os Lutherbar. Atualmente é de propriedade do tetraneto do coronel Sebastião Monerá Lutherbar, o médico Renato Monerá, que adquiriu essa fazenda por ter pertencido aos seus antepassados. A história da fazenda de Santana tem início em 1857, com o médico Augusto de Souza Brandão, o segundo barão de Cantagalo. Propriedade com 800 alqueires fluminenses, era uma das maiores unidades de produção de café do país e, em determinado momento, do mundo. O trabalho no eito para dar conta de seus 1.500.000 pés de café era realizado por quase 300 de escravos. Em Cantagalo, o auge da plantação de café foi entre as décadas de 1840 e 1870, apresentando a partir de então um declínio em todas as fazendas cafeeiras. Quando o segundo barão de Cantagalo falece, deixa a fazenda de Santana bem endividada. O seu filho, Augusto Brandão Filho, solicita empréstimo a José Eggendorn Monerá para saldar as dívidas da propriedade. Porém, ele não lhe concede o empréstimo e arremata a fazenda em leilão. O sobrinho e genro de José Monerá, o coronel Sebastião Monerá Lutherbar, passa a administrar a propriedade. Sob a sua gestão, a fazenda de Santana, além do cultivo de café, passa a se dedicar à lavoura branca, à fabricação de farinha de mandioca, fubá de milho, polvilho, rapadura, melado e aguardente em seu engenho com moenda de cana. Possui um rebanho bovino leiteiro da raça indiana Guzerá, carneiros e suínos da raça inglesa. Investiu em uma fábrica de laticínios produzindo manteiga e requeijão com a marca Fazenda de Santana. Toda a produção da fazenda era escoada pelo trem que ficava apenas a 4 quilômetros de sua sede. Pouco restou da casa de vivenda e do imenso complexo produtivo do passado, mas o remanescente da fazenda está muito bem preservado. A casa de vivenda, em estilo eclético, tem 2 pavimentos e suas fachadas são apoiadas sobre colunas de alvenaria que exibem a base e capitéis que dão ao casarão leveza e elegância. Na composição da varanda, um gradil de ferro batido entremeado por delgadas colunas em ferro fundido sustenta o telhado. As paredes de alvenaria são decoradas com pinturas e afrescos. A sala ainda conserva o papel de parede importado da França, bem como a pintura original da barra com motivos florais sobre um fundo imitando madeira.
Acompanhando um grupo de suíços, um comentário me chamou a atenção. O espanto com a dimensão da propriedade no século XIX. Um deles observou que a fazenda de Santana era maior do que o seu cantão, uma espécie de estado na Suíça. Diante desse comentário, podemos entender por que os colonos suíços abandonaram seus lotes de terras em Nova Friburgo em busca do Eldorado em Cantagalo. A população na vila de Nova Friburgo em 1820, de 1.662 colonos suíços, ficará reduzida a 632 10 anos depois. Os que se dirigiram para Cantagalo, em sua maior parte, prosperaram. Serão os Monerá, os Lutherbach e os Vermelinger, para ficarem alguns exemplos, que irão arrematar em leilões as fazendas dos barões de café fluminense falidos. O templo da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Cantagalo teve sua construção iniciada em 1867 e a obra finalizada 9 anos depois, em 1876. 2 anos depois, o imperador Dom Pedro II inaugura a Igreja Matriz. Ao longo dos anos, passou por modificações na área interna, como a remodelação do altar e a inclusão de pinturas nas paredes e no teto. Nos morros, em lugar da floresta, milhares de pés de café. Transcorridas algumas décadas do plantio, terras cansadas, sem adubagem, com cafeeiros velhos e improdutivos, era esse o cenário de Cantagalo no fim do século XIX. A devastação dos morros cobertos de mata virgem para o plantio do café provocou mudanças climáticas, como a irregularidade das estações e menos chuva. Cantagalo padece até hoje com problemas ambientais que se refletem na lavoura dos pequenos produtores rurais. As lavouras de café foram gradativamente sendo substituídas pelo gado bovino de leite e de corte
em todos os municípios do Centro-Norte fluminense. E os suíços que vieram para as comemorações do bicentenário de Nova Friburgo chegam à Fazenda de Santana. 2 outros grupos foram para Santa Maria Madalena e Duas Barras para conhecer a região, para o qual se deslocaram os colonos suíços em busca de terras mais quentes para o plantio do café. Inicialmente foram conhecer o Centro de Memória da Fazenda de Santana, criada pelo seu proprietário Renato Manerá. Na comitiva está o embaixador da Suíça, Andrea Semadeni. Acompanha a comitiva o historiador Henrique Bon, o maior especialista em colonização suíça. Renato Manerá colocou em funcionamento o moedor que fabricava farinha de milho, produzindo fubá ou a canjiquinha. Todos os aparelhos do centro de memória que outrora eram utilizados na fazenda estão em pleno funcionamento.
tambaqui e fubá, para poder fazer angu, canjinha, broa, faz tudo com isso aqui. Polenta. Aí e conseguiu restaurar com todas as peças, os mancais em bronze, todo o material é todo dela original. Renato Monerá deu a uma das salas do Centro de Memória o nome de Martin Nicolan, em homenagem ao historiador suíço que escreveu a grande obra A Gênese de Nova Friburgo. O embaixador da Suíça foi quem inaugurou a sala. Puxa aqui? Puxa aqui? Embaixo? Então tá. Momento solene, tá? Esse saiu. Agora vem o Brasil. O embaixador Andrea Semadeni nos concedeu uma entrevista durante o tour pela fazenda. O que o senhor está achando do tour? O senhor percebeu assim, surpresas em relação aos suíços que vieram, com relação a uma fazenda típica brasileira? Tem uma diferença muito grande de uma fazenda na Suíça, né? Tem. A gente nunca teve essas dimensões, né, de agricultura. O país é pequeno, também as fazendas são menores. Agora, eu pessoalmente lembro daquelas novelas históricas, né, onde dá para ver esse tipo de coisa. Acho que eles não têm essa referência, mas eu vi a geração nova, está muito interessada no maquinário. Que bacana. Eles estavam realmente acompanhando o que a gente estava descobrindo. Assim. O Centro de Memória da Fazenda de Santana igualmente traz a história da vitoriosa criação de gado indiano Nelore dos Lengruber e Lutherbar, que teve início no século XIX. Atualmente, Paulo Lengruber possui o gado Nelore mais puro do país em sua fazenda no Carmo. Um descascador de feijão ainda em funcionamento é outra peça que compõe o Centro de Memória da Fazenda de Santana.
João, eu estava conversando com o embaixador da Suíça, ele falou que o que mais surpreendeu aqui os visitantes, né, suíços, é a questão das dimensões das fazendas, né, e principalmente a Fazenda Santana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fazenda. Perfeito. A dimensão territorial da Fazenda de Santana era gigantesca. Não só a dimensão territorial, como também a dimensão da produção. A quantidade de café que saiu daqui era uma coisa extraordinária. Na verdade, Santana, por um ano da segunda metade do século XIX, foi a maior produtora de café do mundo. Agora, o que a gente tem que considerar também é que, na perspectiva dos suíços, né, essas fazendas são talvez iguais a pequenos povoados em termos de tamanho, povoados suíços em termos de tamanho, né? Então, o importante é destacar que elas, sim, eram muito grandes em termos territoriais, mas também a produção era muito considerável. Essa produção em Cantagalo e na região gerou riquezas e fez com que essas riquezas também se tornassem um motivo de projeção social, de projeção política, e também fez com que esses proprietários se tornassem, muitos deles, né, eles receberam em função disso, né, eles foram contemplados em função disso com títulos de nobreza. Vale lembrar que essas fazendas, até meados do século XIX, eram totalmente autossuficientes, onde se plantava e se fabricava tudo o que se consumia ou necessitava. Em razão disso, possuíam um vasto maquinário para a fabricação de alimentos, assim como máquinas de carpintaria e marcenaria. Os fazendeiros orgulhavam-se de adquirir na vila apenas sal e pólvora. Você é um vermelhinger, né? A sua família saiu da vila de Nova Friburgo para vir para Cantagalo em busca de terras para plantar o café e foram muito bem sucedidos, né? Então você é um exemplo, né, de que a imigração suíça deu certo, né? Não, eu acho que tudo na vida tem altos e baixos, né? Mas todos aqueles suíços que se jogaram a empreender tiveram sucesso no Brasil. Foi uma época muito propícia, né? O café estava em alta e eles, então, substituindo a mão de obra escrava, né, conseguiram organizar e se desenvolver. Muitas das famílias tiveram sucesso e tem muitos exemplos aqui na região. No almoço, o prato principal foi feijão tropeiro, servido em uma grande panela de ferro, utensílio antigo da fazenda de Santana. Todos se esfalfaram de tanto comer essa iguaria. No cardápio havia ainda aipim, influência de nossa matriz indígena, inhame com melado, sopa de abóbora e salada com amendoim, influência de nossa matriz africana. Não poderia faltar a caipirinha feita com cachaça, um destilado nacional muitíssimo apreciado pelos suíços. Além de caipirinha com limão, foi oferecida também com frutas tropicais como manga e abacaxi. Vale lembrar que uma novidade para os suíços é o açúcar proveniente da cana-de-açúcar, pois estão habituados com o açúcar da beterraba, que é muito menos doce.
entrevistei a responsável pelo almoço que nos deu a receita do feijão tropeiro. Abel, me explica aí o cardápio. Olha só, de entrada a gente fez uma sopa de abóbora com champignon, que é tudo da terra mesmo. Champignon e palmito pupunha, que é lá de Duas Barras mesmo. E aipim, inhame, batata doce, banana com canela e melado. O inhame e a batata doce você está servindo com melado? Com melado. E estou fazendo um aipim frito também de entradinha aqui. E o prato principal ficou com, tudo bem? Arroz branco, uma salada de vinagrete com vinho branco, feijão tropeiro, que eu acho que ele já pegou, né? Tiro para vocês verem. Quer dizer, o feijão tropeiro é aquele clássico ou você deu algum toque especial? É meu. Gente, ou é... Olha só, deixa eu explicar. Morrendo de vergonha, né? Embaixo tem a base dele que é normal, que é o feijão mesmo, que é feito com tropeiro, que eu faço a carne um tempão antes. Aí em cima eu faço uma base que você pode fazer de tira-gosto também, que é tudo isso que é feito aqui, é tudo de Duas Barras também, que meu cunhado tem um laticínio de linguiça, que é aqui linguiça, onde que os produtos vêm todos de lá. Tudo é feito por nós, não tem nada comprado fora. Tudo aqui é feito. Aí em cima tem alho frito, torresmo, pelinha, tem carne defumada, tem costelinha, tem carne a milanesa, tem a linguiça que é fabricada lá, tem a linguiça defumada. Assim, enfim, sinceramente, um espetáculo de comida. Então a gente vai meter o pratinho aqui, vai pegar o feijão por baixo e fica muito bonita a sua apresentação, né? Obrigada, gostei. Não, Panela de ferro, né? É de ferro e é daqui, da fazenda. Esse aqui tem um sonomono, né? Sonomono, ele na verdade, esse aqui... Pode. Isso é uma releitura, tá? Não é que eu criei, é uma comida japonesa, mas eu fiz do meu jeito. Então, uma releitura minha. Tá? Saladas, né? E aqui uma salada verde, com amendoim de cebola, que eu mesma faço, tá? Com rúcula, agrião. Tá? Deixa eu tirar isso tudo. Isso aqui é amendoim... Amendoim de cebola. Eu torro o amendoim com alho e cebola. E aqui é um chimichurri, que é um molho pra gente comer com a salada, que é um molho de ervas que ele leva quase 20 dias para ser feito. E tem uma textura linda e é super saboroso. Ele é todo cheio com ervas mesmo, e algumas é plantado no meu quintal mesmo.
Fazenda de Santana é uma propriedade privada e não está aberta à visitação. O seu proprietário, Renato Monerá, fez um valiosíssimo centro de memória em suas instalações com objetos antigos e imagens da história e do cotidiano da fazenda, unicamente em atenção à memória de seus antepassados. Em Cantagalo, as fazendas históricas do Império, com exceção da fazenda São Clemente, não estão abertas à visitação pública. Lembrando que Cantagalo foi um dos maiores produtores de café quando o Vale do Paraíba Fluminense se destacava no cultivo desse produto e que representava o principal item de exportação do Brasil. Conversei com a equipe responsável pela manutenção da Fazenda de Santana. Eu preparei o assoalho, né, todo, que foi trocado, né, e faço mais a parte dos móveis, né, essa parte mais de marcenaria. Você que fez a restauração daquelas peças antigas? Foi eu que fiz. Você fez alguma pesquisa ou você já conhecia essas peças antigas de fazenda? Não, a gente foi trabalhando de acordo, foi vendo o que ia fazendo, procurando saber nas outras fazendas, como foi feito, pra gente fazendo. A gente chegou àquela conclusão. Aquela peça que debulha favas de feijão, você já conhecia? Não, eu conheci ela aqui só cheguei a restaurar ela. E ela está em funcionamento, se a gente botar feijão ali, Tá em tudo funciona. Tudo funciona. Você é aqui de Cantagalo? Sou de Monerá. Monerá? Monerá. O jornalista José Ricardo Pinto fez uma edição especial do jornal Ponto de Vista para ser distribuída entre os participantes dessa visita à Fazenda de Santana. Você fez um jornal especial aqui para a recepção dos suíços na Fazenda Santana. Aí eu queria que você mostrasse, quer dizer, já aqui na fachada a gente tem uma foto antiga de Friburgo, do Debré. Dá uma folheada aí. Até o título, né, em português de francês. Ah, sim, tá bilângue. É naquela de tentar, de repente, ser show, simpático aí. Tá bilângue. Né? Como aqui, no caso, até eu fiz questão da página 3 ser em francês, para eles terem noção do que a gente está falando na edição do jornal, que a intenção inicial seria o jornal todo ser bilíngue, mas infelizmente não deu. E aqui no caso, iniciando,
no caso, uma ideia de como foi a formação, né, da região, falando a respeito do Mão de Luvas. Então, vamos E lá. você fala da rancharia, que é dos Monerá, né? Que daí no caso já o berço dos Monerás. Da primeira fazenda que eles adquiriram quando vieram para Cantagalo. Isto. E assim até a relação deles em relação aos escravos. E aqui a gente tem uma imagem raríssima, né? Como era de café, que a fazenda tinha uma produção de 1.500.000 pés de cafés. Né? Então, vamos dizer, se o Brasil foi o maior produtor de café nessa época e essa fazenda foi a maior produtora de café do Brasil, então era a maior produtora de café do mundo. Daí aqui a respeito da Fazenda da Glória, no Carmo, do Júlio César Lutherbach, né, que marcou história assim, em termos de agropecuária no Brasil. E o seu Paulo Lengruber, que está aqui presente em relação ao que ele mantém até hoje a linhagem, né, do gado Nelore. Só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Bom, meu nome é Urs Bucher, eu sou presidente da Associação Filantrópica Suíça e nossa origem se deve também à imigração suíça de 1818, né, 200 anos, e nós vamos fazer 200 anos aqui em 3 anos, 1821, nossa fundação. Estamos no Rio de Janeiro e continuamos a atender da mesma forma pessoas em dificuldades de todo tipo de natureza. Seu Urso, como é que o senhor vê hoje em dia? A gente vive uma crise mundial, né, de imigração, deslocamentos em função de guerras, crises econômicas. E o senhor é presidente de uma instituição que justamente cuida do acolhimento do imigrante. Isso é fundamental, né, para pessoas que saem de seu país com uma cultura diversa, não é? O papel de vocês é de suma importância, né? Nosso papel continua o mesmo, só que a gente também vem constatando um aumento de pedidos de ajuda. Nós ajudamos no Brasil todo, mas ajuda não é só dificuldades financeiras, nós ajudamos também pessoas na área de educação, bolsas, estamos trabalhando muito junto com a Escola Suíça e eu acho que a crise é cíclico, né? Um dia a crise acaba e a filantrópica já está quase 200 anos, então já passou também por muitas situações. Mas agora eu sou cowboy, sou do Louro, eu sou vocês, sou do mundo, eu sou Minas Gerais. Mas agora eu sou cowboy, sou do Louro, eu sou vocês, sou do mundo, eu sou Minas Gerais. Vous connaissez caipirinha? Oui, je connais la caipirinha, oui. Si. C'est la première fois, non? Première fois au Brésil. Si. Caipirinha, non, première fois. En Suisse, vous boivez caipirinha en Suisse? Non, non. Brésil, si. Bien sûr. Pas souvent, moi, alors. La caipirinha est connue en Europe maintenant, en Suisse, les jeunes boivent. Moi, je bois les cocktails seulement quand je suis en vacances. Dans les bars maintenant.
caipirinha partout. Ah oui, bien sûr. Oui, dans les fêtes, partout les jeunes connaissent la caipirinha. Ah, ok. Oui, oui. Pour aussi autre chose. Elle est moins bonne. Ici, c'est la vraie caipirinha, ça. Ah, voilà. Olha, ele é nosso amigo há mais de 50 anos que ele mora na nossa propriedade. E aposentou já uns 20 anos, né, Lu? Tem mais de 20 anos. Moleza, hein? Aposentou? Não. Moleza nada, castigado. Então ele fica no sítio dele como se fosse para ele até o dia que ele estiver vivo. Então, agora, tem 23 filhos, mas se procurar as mulheres não sabe qual é. 23? Você trabalhando tanto, ainda teve tempo de ter tanto filho assim? Não, mas quanto mais trabalho, mais vontade tem. Tá certo. Verdade que o Reginaldo Farias filmou na Fazenda Bom Sucesso? Não, ele filmou e foi dono também. O irmão dele, o Rivanilde, foi dono da fazenda. Fez algum filme lá? Foi conhecido? Fez, não é conhecido, não. Você tem medo de lobisomem? Eles fizeram esse filme lá. Ah, rodaram lá na Fazenda. Rodaram lá, Essa fazenda é em Cordeiro, né? É Cordeiro, é. Das fazendas antigas que tem na região, no estado do Rio, é a única com 3 pavimentos. É bom sucesso. As outras são todas como essa aqui, 1, 2 pavimentos. E a casa sede da fazenda está em bom estado? Hein? A casa sede da fazenda está em bom estado? Está em ótimo estado. Quem foi dono lá, que conservou a fazenda, foi um festeiro do Rio, Antônio Neves Faria. Ele faz as grandes festas do Rio. E ele comprou e reformou ela todinha, mas ele sempre ia lá com a mãe dele. Aí a mãe dele teve um problema, faleceu, ele nunca mais voltou lá e vendeu a fazenda. Hoje é de um mineiro, mas tem 10 ou 12 anos que ele não vai lá. Mas a fazenda continua conservada. Fazenda Bom Sucesso em Cordeiro. Bom Sucesso, é. Muita história nessa região, Tem né? muita história, isso aí. Qual o nome todo do senhor mesmo? Maurílio Gui Monerá, mas eu sou conhecido como Guido Monerá. Obrigada aí pela entrevista. Nada, foi um prazer. E finalmente, entrevistei Renan Pedrosa Monerá Luterbar, um dos futuros herdeiros da Fazenda de Santana. Renan, quando você vem aqui para essa fazenda, seus finais de semana, suas férias, quando você fica aqui e vê esses retratos antigos na parede, de pessoas que um dia viveram nessa mesma propriedade, pessoas até que são da sua família, o que vem à sua mente? Que elas um dia tiveram não as mesmas oportunidades do que eu, mas a possibilidade de pensamentos. É que também eu penso muito também nessa questão que um dia elas também puderam viver aqui, nessa propriedade. Mas às vezes eu fico até um pouco em dúvida, que eu não penso eu não consigo me colocar no lugar delas, de o que elas iam fazer para dar continuidade a esse lugar. Mas realmente hoje em dia vale muito a pena realmente estar podendo dar continuidade a toda essa história.
Agora me diz uma coisa, você passou a gostar mais de história depois que você passou a viver numa fazenda que tem toda uma história linda, pertenceu ao Barão de Cantagalo, pertenceu ao seu ancestral da família Luterbar. Você passou a se interessar mais pela história do país depois que você passou a morar aqui? Assim, realmente, até de estar convivendo no lugar, sempre desperta uma curiosidade na pessoa e estava sempre procurando mais coisas, né? Em relação ao lugar, de como deu origem àquilo, para que serve alguma coisa. Realmente sempre criou uma curiosidade.